Então, nós convidamos, então, o Juan Carlos Guillén Salas, Universidade Federal de Goiás. Ele é professor doutor, já nos agraciou várias vezes com palestras aqui na nossa disciplina. Nós agradecemos a você, Juan, a disponibilidade, mais uma vez, de pacientemente estar aqui. Nós temos, então, na presente a Lilian, o Fábio, a Aline, a Sara e a Marilene, que nos visita hoje. Então, Juan, muito obrigado mais uma vez. Você está com a palavra. Bom dia com todos. Professor Neander, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer aqui participar da sua disciplina, né? Tentando intercambiar um pouquinho das experiências que a gente tem acumulado ao longo desses anos. Sempre um prazer mesmo. E um prazer poder apresentar um pouquinho do que temos feito para, né, um pessoal que hoje vai nos acompanhar. Não sei, estão conseguindo me ouvir? Sim. Ótimo. Tem condição de aumentar um pouquinho? Vou tentar aqui. E agora, estão conseguindo me ouvir melhor? Um pouquinho. Acho que dá para ouvir. Eu já aumentei o volume tudo, né? Para 100%. Mas dá para ouvir? Sim. Ótimo. Só lembrando, há muito tempo que não estou usando o Teams. Para fazer o compartilhamento é na parte de cima, em compartilhar, não é? Exato. Onde tem a caixinha com a seta para cima. Ótimo. Estão conseguindo ver minha tela? Pessoal, está me ouvindo? Sim. Ótimo. Então, vou começar. Bom, como já falou o professor Neander, meu nome é Juan Carlos, mas comumente conhecido como Juan Guillén. Eu fiz doutorado juntamente com o professor Neander. Hoje vou fazer a apresentação de um pouco das experiências que nós desenvolvimos durante o período do meu doutorado na UNB. Então, a palestra de hoje vai abordar a questão da produção de arquitetura biomimética com tecnologias microscópicas, digitais e robóticas. Bom, este projeto aqui começou primeiro da forma mais simples, né, mais austera, mas no desenvolvimento vimos como pouco a pouco as tecnologias cada vez serão mais importantes no desenvolvimento do projeto e tivemos que estender o nosso conhecimento a outras áreas, né, como biologia, como fabricação, etc., etc., né, coisas que vão ser apresentadas ao longo desta exposição. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ótimo. Antes de começar a fazer a exposição, eu queria fazer uma referência a todas as publicações que este trabalho já tem produzido. No ano de 2020 e 2021, fizemos uma publicação na Europa, na revista EREN, da Blücher, da revista Springer, na publicação Sustainability and Automation in Smart Constructions. No ano de 2020 também foi publicada ou disponibilizada a versão final da minha tese de doutorado e posteriormente tem sido publicações realizadas no evento SIGRAD 2020, que aconteceu na Colômbia, 2021, que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil, 2022, que aconteceu em Lima, no Peru. E também temos publicações na revista de Brazilian Journal of Development da cidade de Curitiba. Então, esta pesquisa está organizada em 4 partes. Temos a parte da introdução, que
vai abordar questões sobre qual foi a problemática, a hipótese, os objetivos, o processo metodológico utilizado, a partir da fundamentação e experimentos que foram montados a partir da fundamentação conceitual, a partir das conclusões e a partir das considerações finais. Na parte da introdução, nós fizemos uma abordagem da questão da problemática, hipótese, objetivo geral, objetivos específicos, processo metodológico. Quais foram os antecedentes desse trabalho? Os antecedentes deste trabalho são a tecnologia que tem sido desenvolvida nos últimos... A tecnologia que tem sido desenvolvida nos últimos tempos, que está presente quase em todos os âmbitos do afazer humano e principalmente nas atividades de arquitetura, engenharia, fabricação, etc., como podemos ver nesses vídeos que estou passando para vocês. Temos desde novas formas, novos materiais, novos processos, temos questão de códigos de fabricação, etc., etc. Essa questão é que me causou a curiosidade. O que está acontecendo? De onde que está surgindo essa inquietude por incorporar essas tecnologias dessa maneira na arquitetura? Então, isso nos levou a fazer uma pesquisa sobre as arquiteturas relevantes naquele momento, né? Inclusive até hoje são arquiteturas relevantes. E encontramos a arquitetura, por exemplo, de Frank Gehry, na obra do Museu de Guggenheim Bilbao, que é da última década do século passado. A arquitetura de Santiago Calatrava, na Espanha, em Valência, na Cidade das Artes, que também é da última década do século passado. A arquitetura de Norman Foster, que é da década de final do século passado e início da década desse século, século XXI. Aqui também outra obra de Norman Foster. Uma outra obra de PTW Architects, na primeira década deste ano, deste século, desculpem. Outra obra também da primeira década, de Herzog de Meuron e de Meuron. Outra obra, Audar Headquarters, em Abu Dhabi, de MC Associates, na primeira década. Zaha Hadid, também na primeira década desse século. A obra de Jürgen Mayer e associados, também na primeira década e início da segunda década deste século. Zaha Hadid, na primeira e segunda década deste século. Novamente Frank Gehry, com o Centro Cultural de Louis Vuitton em Paris, que é da primeira e segunda década deste século. A obra de Santiago Calatrava, que é também da primeira e segunda década deste século. E esta obra aqui de Stein Collab, na África, que é basicamente da segunda década deste século. A obra de Maximiliano e Doriana Fuxas, na Geórgia, que é da segunda década. O Museu de Confluências de Lyon, de Koop Himmelblau, na segunda década deste século. A cobertura do aeroporto de Abu Dhabi, que também é da segunda década deste século. O que observamos? Que todas essas obras têm em comum tecnologias. Tecnologias tanto de projetação, de materiais, de fabricação, etc. Então, estamos vendo que existe uma tendência a cada vez mais a tecnologia estar presente no afazer arquitetônico. Como ao mesmo tempo, estamos vendo que essas tecnologias propiciam desenvolver estruturas mais inovadoras, mais fluídas, fazer diferentes estudos de simulação prévios à projetação ou como parte da projetação, etc., etc. Então, essa questão, essa observação nos levou a procurar quais eram os lugares onde estavam se incubando essas ideias, porque essas ideias não são gratuitas, estão surgindo de algum lugar. E isso nos levou até o trabalho de Frei Otto, né, arquiteto que foi premiado também como Pritzker, arquiteto alemão, e ele já desde a década dos anos 70 do século passado fazia algumas experimentações com diferentes materiais para determinar as formas de certas estruturas
que foram aplicadas, por exemplo, aqui nas áreas das Vilas Olímpicas, etc., né? Estádios, etc. E também tentou ver como podia controlar essas formas para serem replicadas na arquitetura, chegando até observar as teias das aranhas como uma inspiração, ver como que essa teia, que era tão simples, tão fina, podia suportar tanto peso. E, ao mesmo tempo, começou a observar as libélulas a fim de ver quais eram os módulos e como esses módulos davam uma rigidez necessária para essas asas da libélula, né? Que, ao mesmo tempo que eram leves, também eram resistentes. Esse trabalho nos fez ir atrás de procurar quem que era o pioneiro nesse tipo de estruturas mais complexas no mundo da arquitetura. E chegamos até o trabalho de Richard Buckminster Fuller, o primeiro que desenvolveu esse tipo de projeto, né, que foi realizado para uma exposição mundial em 1967 no Canadá, a geodésica. Então, a partir dessa observação, é que a gente decidiu pesquisar quais eram os centros de pesquisa que estavam desenvolvendo trabalho nessa área. E a pesquisa nos levou até o Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha, em Barcelona, Espanha. Aqui, por exemplo, temos umas imagens das experimentações em fabricação digital e experimentações em desenvolvimento de protótipos de artefatos responsivos, né, passivos, que iam fazer parte de estruturas fabricadas digitalmente, né? E isso aconteceu na segunda década deste século. Logo após esse centro de pesquisa, encontramos a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Delft, na Holanda, onde observamos que estavam desenvolvendo trabalhos de estruturas complexas com suporte de tecnologias de fabricação, nesse caso de robótica. E isso foi justamente nos inícios da segunda década do presente século, né? Posteriormente, detectamos o Centro de Pesquisa Gramasso e Kohler, em Zurich, na Suíça, que basicamente trabalha com robótica aplicada para o desenvolvimento de estruturas, né? Neste caso, de suporte, vãos, superfícies, etc. E isso também na segunda década deste século. E, posteriormente, encontramos o Instituto de Tecnologia em Massachusetts, que, aliás, é aqui onde se gerou praticamente todo esse movimento de incorporar tecnologia na arquitetura, né? Isso vem desde os anos 80, mais ou menos, inclusive até os anos 60, que foram movimentos que foram gerados aqui no MIT e que depois passaram à Europa e, com o passo do tempo, têm tomado mais relevância na Europa, né? Mas, ao mesmo tempo, os trabalhos continuam sendo desenvolvidos nos Estados Unidos. Bom, aqui, por exemplo, temos algumas experimentações com robótica, novos materiais, analisando estruturas naturais para poder replicar esse tipo de comportamento de alguns bichinhos, como o bicho da seda, para a construção de certas estruturas a partir da programação. Então, o que estamos vendo aqui é, por exemplo, além de incorporar novos materiais, novas ferramentas como robots, etc., estamos entrando no mundo da programação para a arquitetura, o que antes não era comum, né, nesse campo. Além disso, também como fabricar estruturas complexas a partir de formas simples, né? Neste caso, superfícies facetadas. E, posteriormente, chegamos ao centro de pesquisa que é mais relacionado, ou que nosso trabalho se relaciona de melhor maneira com a pesquisa que eles desenvolvem, que é o Instituto, ou melhor, a Universidade de Stuttgart, na Alemanha, onde o Instituto de Design Computacional e Construção e o Instituto de Construção de Estruturas desenvolvem trabalhos interessantes a partir da observação de organismos naturais ou de organismos de bichinhos, etc. Neste caso, por exemplo, aqui temos o caso de uma borboleta, aqui temos uma parte, digamos, óssea de um organismo marino, e tudo isso foi reproduzido com algoritmos e com experimentação de novos materiais, com aplicação de robótica, etc. Então, estamos vendo como, por exemplo, todas essas novas tecnologias estão sendo incorporadas.
E o trabalho desse instituto é que inspirou basicamente o trabalho que nós temos desenvolvido. A partir disso, a pergunta foi, ou neste caso, eu quero mostrar como que surge a motivação por esta pesquisa. Então, essa motivação surge de uma atividade paralela que eu vinha desenvolvendo, que venho desenvolvendo atualmente, com o Grupo Internacional de Urban Sketchers, que é um grupo que sai às ruas e faz representações do local onde se encontra, né? Nesse caso, eu faço parte da coordenação do Grupo Internacional em Brasília, e em um dos vários trabalhos que nós desenvolvimos, eu consegui observar com um pouco mais de paciência e com um pouco mais de crítica o que estava acontecendo na arquitetura em Brasília. E ali comecei a observar a presença de, por exemplo, parasol, presença de ar-condicionado, presença de materiais naturais para tentar modificar o microclima local. E isso me fez pensar de que aí tinha um problema. E associado a esse problema, e tendo conhecimento das tecnologias, é que apareceu a inquietude como eu posso, a partir das tecnologias que têm evoluído, tentar desenvolver uma proposta para melhorar essa situação das envoltórias das edificações. E aí que começa a tomar corpo a pesquisa que desenvolvimos. O seguinte passo foi fazer uma visita na Praça dos Três Poderes de Brasília para ver qual que era o contexto, o que estava acontecendo em termos de arquitetura. A arquitetura desenvolvida por Oscar Niemeyer, né? Então, começamos a ver a presença de vegetação, de água, formas simples, estratégias de recuo, etc, etc. E, bom, fizemos o levantamento de um drone para poder verificar essas observações, né, desde uma parte mais elevada, e podemos ver que em todas as edificações praticamente o critério era o mesmo, além de ter grandes áreas secas. Então, isso ficou na nossa cabeça marcado. Espera aí, então existe uma necessidade de tentar mudar o microclima. Então, confirmamos a problemática. Existe essa problemática de tentar mudar a envoltória das edificações. E essa ideia foi levada até a universidade. Essa aqui é a Universidade de Brasília, essa aqui é o ICC, né? É a partir da Asas Norte, neste caso. E nas novas edificações, conseguimos observar que estavam sendo desenvolvidas algumas estratégias para tentar evitar a insolação direta, ganho de calor, etc. A mesma coisa foi observada também na Asa Sul, ou na Ala Sul, né? Nas novas edificações também começamos a ver certo tipo de estratégias nas edificações. Isso aqui é um Instituto de Biologia. Então, essa ideia foi levada até os corredores da arquitetura. E em um dos vários momentos pelos quais eu passava por aquele lugar, ou até sentava e tomava um café, eu comecei a observar sobre as coisas, os princípios da arquitetura realizada pelo homem, que era uma modulação, que era um concreto, que era uma perspectiva, que era muita massa, etc. Mas, em contraposição, comecei a ver a necessidade de ter uma vegetação que modificasse esse microclima. Então, comecei a ver essa trepadeira. E essa trepadeira me começou a chamar a atenção. E tinha uma contraposição. Ok, a edificação está precisando da vegetação, mas o que perante o módulo rígido e duro da arquitetura, em concreto, temos um módulo livre, mais leve e que absorve a umidade da vegetação. E isso começou a dar mais forma à problemática de pesquisa. Então, a partir daí, começou a surgir o questionamento: como as plantas, juntamente com as tecnologias digitais e a robótica, poderiam nos ajudar a desenvolver inovações nas envoltórias da arquitetura, especificamente nesse caso em Brasília. E a primeira questão que surgiu foi: ok, existe essa necessidade, já vi que está sendo incorporada a vegetação, mas será que essa vegetação é do local? Será que essa vegetação já passou por uma transformação ao longo de milhares de anos para poder desenvolver alguma estratégia de proteção? E aí surgiu a associação com a árvore representativa de Brasília, que é a palmeira do Buriti.
Até esse momento eu tinha desconhecimento que essa palmeira não era do local. Ela foi transplantada e foi adotada como representação de todo o povo que participou da construção de Brasília. Mas a minha pesquisa já estava centralizada no estudo do fruto da palmeira do Buriti, ou o fruto do Buriti, simplesmente, né? Mas eu queria saber aqui como a casca desse fruto tinha desenvolvido alguns mecanismos para poder fazer frente aos fatores ambientais. Então, a primeira questão foi ir atrás de encontrar um fruto para poder estudar ele, tanto em forma de questões geométricas, como em composição, como anatomia, etc. E isso me levou na cabeça que se tem uma praça do Buriti, tem que ter, obviamente, um Buriti. E eu fui à Praça do Buriti, encontrei o Buriti que eu estava pensando que existia, mas infelizmente eu confirmei aqui no pé do Buriti que o Buriti foi transplantado, que ele não é da região e que por consequência também não tem frutos, porque tem um Buriti aparentemente masculino, Buriti feminino, e tem um período de reprodução e tudo mais. Então, pesquisei no pé da árvore, não tinha nenhum fruto, nem seco, e justamente está localizado na Praça do Buriti, frente ao Palácio do Buriti. E, bom, aí como que eu comecei a pensar, peraí, em algum lugar tem que ter Buriti aqui na área, na região. E isso me levou a fazer uma pesquisa nos diferentes centros comerciais, vamos falar assim, nos supermercados, que não encontrei essa fruta. E daí eu passei depois a procurar nas feiras do Distrito Federal. E nas feiras eu fui até a Feira da Ceilândia, onde eu encontrei informações de que esse fruto é específico de uma determinada época do ano e que só se encontrava geralmente em forma de lascas secas já. E essa não era a intenção, eu precisava ter acesso ao fruto fresco para poder preparar ele, para poder observar ele depois no microscópio. Mas, fazendo a pesquisa, cheguei no Centro de Abastos de Brasília, e por coincidências da vida eu tive contato com o dono de uma loja do Centro de Abastos, e ele me escutou que eu estava pesquisando esse fruto e muito amavelmente se disponibilizou a me conseguir uns frutos e até me levou em casa essas amostras, e eu consegui fazer o estudo a partir desse material. Bom, a partir dessa definição do problema, começaram a surgir alguns questionamentos como em relação ao que era a biomimética, como aproveitar a natureza para o desenvolvimento de produtos, tanto no design, engenharia, arquitetura, etc. E isso me levou depois a questões da tecnologia como fabricação digital, arquitetura responsiva, a fabricação com robótica na arquitetura e o Arduino na arquitetura, né? Como podemos ver aqui, teve uma evolução, né, principalmente desde meados do século passado até inícios deste século, onde essa tecnologia foi evoluindo com mais velocidade, né, e com mais consistência. Enfim, a problemática, então, foi definida como quais seriam um conjunto de métodos e técnicas que nos poderiam ajudar a viabilizar uma arquitetura biomimética de forma complexa, celular e responsiva, a partir do uso de tecnologias digitais e robótica na cidade de Brasília. Esse foi o desafio. Entendendo que nós entendíamos que temos conhecimento, podemos fazer qualquer coisa, mas não necessariamente tem que ser assim. Às vezes temos limitação de logística, etc., né? Coisas que vamos ver mais para frente. Assim, a hipótese desta pesquisa foi determinada como que se existe um conjunto de técnicas que estão baseadas tanto em microscopia, modelagem, simulação, fabricação, etc., que sim podem nos viabilizar o desenvolvimento de uma arquitetura biomimética na cidade de Brasília. Essa foi a hipótese que nós queríamos confirmar. Assim, o objetivo específico foi determinar quais eram as possibilidades e limitações para montar esse conjunto de métodos e técnicas para o desenvolvimento de esse protótipo a partir de tecnologias digitais e robótica na cidade de Brasília. Dessa maneira, esse objetivo geral foi desenvolvido em diferentes objetivos específicos
e foram desenvolvidos 12 objetivos específicos. Desses 12, mais ou menos 5 foram os que passaram a fazer parte da fundamentação conceitual, porque, como estamos vendo aqui, é biomimética, fabricação digital, arquitetura responsiva, robótica no campo da arquitetura, plataforma Arduino, e o resto passou a fazer parte das experimentações, ou seja, das confirmações de coisas que foram tiradas da teoria. Os experimentos que foram montados foram justamente tirados a partir da teoria. A revisão da teoria teve como objetivo justamente fundamentar, estabelecer critérios para os experimentos que iam ser realizados, sendo que nós não conhecíamos nada dessa experiência, como articular métodos e técnicas, nem como poderiam se apresentar problemas na manipulação dessas ferramentas. Assim, o processo metodológico foi consolidado em fundamentação conceitual e experimentos. A fundamentação conceitual, basicamente, organizar nesses 5 pontos que já tínhamos visto desde antes: a biomimética, fabricação digital, arquitetura responsiva, fabricação com robótica na arquitetura e Arduino. A biomimética é uma questão antiga, fabricação digital começou nos anos 60, arquitetura responsiva nos anos 80, fabricação com robótica na arquitetura mais ou menos nos 85, e o Arduino que tomou mais força a partir do ano de 2010, mais ou menos na primeira década deste século. Dentro da biomimética, revisamos, por exemplo, a evolução do conceito, métodos, como foi aplicada a biomimética na arquitetura e como foram desenvolvidas algumas estratégias para as envoltórias nas edificações. E isso foi a consequência da revisão de muito material, por exemplo, de Masoleni, que nos fez observar que o ser humano, né, desde os primórdios da história, sempre realizou um registro de coisas da natureza que, logo com o passo do tempo, ele começou a utilizar como inspiração. Inclusive, começou a fazer uma referência do ser humano à natureza, em termos de proporções, em termos de composição, etc. Até chegar a estabelecer princípios para desenvolver desenhos ou aplicar materiais dentro dos espaços arquitetônicos ou aplicar filosofias dos sistemas para o desenvolvimento de estruturas urbanas, por exemplo, né? E aqui aparecem, por exemplo, alguns exemplos desculpem a redundância, aparecem, por exemplo, o projeto do Palácio de Cristal, o projeto da Casa da Cascata, que foram experimentações de incorporar a natureza ou questões observadas na natureza dentro da arquitetura. E isso aqui aconteceu mais ou menos nos anos 1851 e 1936, a Casa da Cascata. Então, estamos vendo que a preocupação de incorporar aprendizados da natureza na arquitetura é uma questão bem antiga. Aqui, por exemplo, vemos os lírios gigantes que deram fundamentação para a proposta desse Palácio de Cristal. E assim como essa inspiração, temos várias outras inspirações para a Torre Eiffel, para o cubo de água, para o ninho do pássaro, etc, etc. Então, na literatura encontramos muita pesquisa relacionada com essa questão. Pesquisar ou procurar coisas na natureza para tentar aprender esses processos, essas formas, esses materiais e levar para o desenvolvimento do espaço construído. Então, aqui, por exemplo, vemos alguns aprendizados que foram tirados da fisiologia, da forma de funcionamento das fibras naturais nas árvores, para tentar desenvolver fachadas que diminuíssem o impacto do calor nas edificações, por exemplo. Bom, aqui um detalhe desses estudos, né? Tudo a partir do estudo das fibras, o comportamento das fibras. Se a gente para um pouquinho e observa, tudo na natureza é uma questão de fibra. E tudo na natureza tem uma questão de absorver ou liberar água. E esses princípios, basicamente, são os que estão sendo aplicados hoje em dia na arquitetura. Bom, aqui temos a experiência do cubo de água, né? Vemos como o objetivo era diminuir o consumo de energia, proteção, etc. E a partir do estudo das bolhas
de ar na água, começou a ser desenvolvida uma estrutura, uma programação para tentar desenvolver um projeto mais adequado para os fins que iam ser dedicados, como neste caso, uma área esportiva, né, relacionada a piscinas, etc. E aqui vemos, por exemplo, a conceituação dessa estrutura. Os pesquisadores viram que no encontro das bolhas sempre existe uma concentração de minerais que tendem a endurecer. Isso é um processo natural. E no caso da água e das bolhas acontece também, porque a água está cheia de sais. Então, esse princípio, esse conceito foi levado para essa estrutura de recobrimento desse espaço do cubo da água. Bom, assim como essa experiência, nós também temos outras que foram abstraídas de algumas frutas, como neste caso, isso aqui foi uma estratégia para tentar incorporar ventilação natural, criar um tipo de controle de sombras, etc. E assim passamos à fabricação digital. Vimos antecedentes, o que é a fabricação digital e os processos de fabricação. Isso está relacionado muito com o desenvolvimento do computador, com o desenvolvimento da robótica e, posteriormente, com o desenvolvimento de ferramentas do desenho assistido por computador. E todo esse avanço nos levou a procurar conhecimento nas estruturas naturais, como, por exemplo, temos aqui o trabalho desenvolvido pelo professor Alberto Esteves, de Barcelona, da Universidade, não lembro agora o nome da universidade, mas uma universidade particular, privada, onde desenvolve pesquisa interessante de inspiração na natureza para desenvolver estruturas para arquitetura, etc. Então, aqui, por exemplo, outra aplicação de alguns estudos dos padrões das árvores para tentar serem reproduzidos e aplicados aqui, por exemplo, para uma antena que tinha que suportar certa velocidade dos ventos em um determinado lugar, etc, etc. Bom, e assim como isso, temos algumas outras tecnologias que foram aplicadas para a produção de superfícies, estruturas, etc. Né? Aplicando, inclusive, subtração de material, adição de material, diferentes tipos de processos para conseguir desenvolver diferentes tipos de formas e principalmente formas complexas, né? Como podemos ver aqui, utilizando o processo de fabricação aditiva, neste caso impressão, podemos desenvolver diferentes tipos de tecnologias que também são resultado da combinação de outras tecnologias, como, por exemplo, capturar informação real para depois levar para o mundo digital, fazer a parametrização e depois fazer a fabricação do produto final. Bom, e aqui temos diferentes exemplos de como poderiam ser aplicadas outras tecnologias, como, por exemplo, a robótica para formas um pouco mais complexas, que está baseado principalmente em algoritmos, etc. E aí, depois passamos à arquitetura responsiva. O que era a arquitetura responsiva e quais eram os sistemas responsivos existentes. E podemos ver vários trabalhos, né? Trabalhos que tentam simular o comportamento, por exemplo, da pele humana, onde, dependendo da concentração de calor, os poros da pele abrem ou fecham, e que tenha o auxílio dos pelos, que ao mesmo tempo capturam a umidade ou também permitem liberar água a partir do pelo, né? E aí se geram diferentes movimentos na pele para fazer o controle da temperatura. E, bom, temos algumas experimentações como fabricar certos materiais, como, por exemplo, aqui são materiais que emulam a madeira, né? Isso aqui é uma impressão 3D com um material que tem uma composição de plástico e madeira. E que permite isso? Pelo fato de ter madeira, e a madeira ser um material que absorve e libera água, então isso vai permitir que ela dilate e contraia. E esse mecanismo passivo faz com que a gente possa utilizar esse material como uma estratégia para gerar superfícies, entre aspas, que respirem, ou que controlem a entrada e saída de ar, frio ou quente. Bom, a partir desse conhecimento se fizeram bastantes trabalhos em relação ao sentido da fibra da madeira, o tipo de madeira, espessura, etc. Né? E foram desenvolvidos alguns artefatos para ver qual era o comportamento, por exemplo, para um determinado fim.
Aqui, por exemplo, temos o trabalho do professor Akin Menges com a característica higroscópica da água, que significa que a água absorve, que a madeira absorve água, ela incha, e quando ela perde água, ela retrai, então ela abre. E, então, esse é o princípio natural, que só em função da concentração da umidade, isso permite criar dispositivos passivos que hajam conforme as características do ambiente. E aí temos outros projetos, né, que estão inspirados também em princípios naturais. Por exemplo, temos o Museu do Mundo Árabe, que foi uma questão já mais mecânica. Temos algumas substâncias químicas que podem ser aproveitadas também para um determinado comportamento. Temos diferencial térmico, etc. Ou seja, temos diferentes tipos de tecnologias que foram extraídas a partir do estudo dos vegetais ou das espécies naturais. E também temos os projetos que têm sido desenvolvidos já em forma mecânica, tentando emular alguns princípios naturais. Mas isso aqui já não são sistemas passivos, senão são sistemas ativos, sistemas que a gente controla, né? Ou incorpora energia, etc. Se estudaram diferentes materiais para ver como eles se comportavam em certas condições de temperatura, de umidade, de calor, etc. Nesse caso, é simplesmente um dispositivo criado com plástico. E se tentou desenvolver dispositivos para tentar emular a respiração humana. Quando, por exemplo, nós inalamos ar, significa que estamos esquentando as fibras. Essas fibras vão se, digamos, abrir, entra o ar frio, e esse ar frio esquenta, ao esquentar vai ter contato com esse mesmo material, esse material vai abrir, vai liberar espaço para sair esse ar, e assim constantemente está em uma dinâmica para controlar as condições térmicas do espaço interior. E, bom, temos aqui algumas experimentações com materiais bimetálicos. Neste caso, é para aproveitar o comportamento diferencial em função da temperatura. Isso nos permite criar materiais metálicos que abram e fechem conforme as condições de temperatura. Essa tecnologia é utilizada nos termostatos dos diferentes artefatos que a gente tem em casa, só que não se vende em pranchas no Brasil. Eu fiz uma pesquisa para tentar encontrar esse material, para fazer uns protótipos. Infelizmente, não encontrei esse material à disposição no mercado brasileiro. Bom, a partir dessa revisão, fomos a ver a questão da robótica na arquitetura. E aí vimos diferentes conceitos, vimos definições, vimos a questão da programação, vimos como se aplicavam robôs na indústria na arquitetura, e etc. E isso nos levou a encontrar várias aplicações que começaram nos Estados Unidos, logo passaram para a Europa, e em Europa tem tomado mais força, e isso, ao passar do tempo, tem se estendido até a Ásia. Bom, são robôs que são aplicados para diferentes tipos de projetos, com diferentes tipos de materiais, procurando diferentes tipos de superfícies, etc. Então, tem várias aplicações. E aí começa um movimento interessante, que é um movimento de incorporação de robótica no desenvolvimento de arquitetura, por vários motivos. Uma, porque nos permite fazer coisas diferentes. Dois, porque o robô é uma peça que não cansa, pode fazer diferentes coisas sem parar, com uma produção, entre aspas, rápida, etc. E com exatidão no desenvolvimento dos artefatos. Bom, e isso foi por consequência do quê? De que um conjunto de arquitetos, na verdade, um casal desenvolveu um aplicativo para poder aproximar o arquiteto da robótica. E esse aplicativo é o KUKA PRC. É um aplicativo que vai permitir que qualquer arquiteto que tenha certa noção de programação consiga programar um robô, fazer a simulação com o gêmeo digital a partir de uma programação em Grasshopper, por exemplo, e fazer a simulação para verificar se tem colisões, se é possível fazer, dependendo da escolha do robô, e depois fazer a execução final ou a produção final do artefato. Aqui, por exemplo, temos algumas experimentações.
de diferentes tipos de superfícies, com diferentes tipos de materiais, combinando 2, 3 robôs, dependendo do seu caso, etc. Né? Então, começamos a ver as possibilidades que nos permite incorporar essa tecnologia ao mundo da arquitetura. Mas, espera aí, por que eu tenho que fazer uma superfície curva se não é necessário? Uma superfície plana já é suficiente. Os estudos apontam a que as edificações mais para frente vão ter que ser aerodinâmicas, a fim de que elas consigam ter um melhor comportamento físico e estrutural, em termos de, inclusive, de conforto para o usuário. Então, essas são pesquisas que ainda vão se consolidar mais para frente, inclusive já têm sido feitos alguns trabalhos onde se aplicam esse tipo de princípios. Enfim, aqui temos, por exemplo, como poderiam ser aplicados esses robôs para aplicar diferentes células a partir de uma programação. E aqui começamos a ver que o arquiteto também tem que entrar no mundo da programação, pelo menos ao mundo da programação visual, né? Para conseguir, por exemplo, texturas, superfícies para um objetivo de controlar ventilação, controlar iluminação, etc., etc. Né? Ou, por exemplo, para desenvolver estruturas com uma forma mais rápida, mais precisa, entre aspas, mais econômica, porque no começo resulta ser um pouco mais caro que um método convencional, mas ao passo do tempo e com a repetição de vários produtos, podemos diminuir os custos em grande medida. Aqui, por exemplo, podemos aplicar novos materiais, uma nova forma de produzir certas estruturas em loco, com menos desperdício, etc., etc. Utilizar novos materiais, novas formas, utilizar concreto com formas mais complexas que comumente a gente encontra. E aqui começamos a ver como a plataforma Arduino passou a fazer parte dessa integração do robô com a exigência do design ou o processo de fabricação, né? E aqui, por exemplo, vemos como que essa sequência, né? Temos que planejar qual que é o percurso do robô, temos que planejar que tipo de robô é, etc., etc. E começar a utilizar o robô no desenvolvimento de estruturas complexas, em uma forma, digamos, combinada. Geralmente, quando se fala em robô, se fala em uma unidade afastada, né? Não necessariamente acontece. Já o mundo tem muitas experiências onde tem robôs que podem auxiliar ao trabalho manual do projetista ou do fabricante para desenvolver estruturas mais complexas, né? Como, por exemplo, esse que estamos vendo aqui. E assim chegamos nessa associação, a Associação de Robôs na Arquitetura, uma associação que vem desde o ano 2010, já tem várias versões, bom, é um mundo que a gente ainda pode explorar, mas só que esse mundo demanda uma certa formação do arquiteto que não é a convencional. Além disso, nós vimos a questão do Arduino, essa tecnologia nova que é de prototipagem eletrônica e elétrica, né? E um conhecimento que agora está de fácil acesso para qualquer um que tenha uma curiosidade por desenvolver artefatos ou experimentar com tecnologias diferentes. Enfim, a partir dessa tecnologia que é simplesmente uma placa, um mini computador, essa parte aqui é um mini computador, fazemos uma programação que pode estar respaldada, por exemplo, em algum projeto que nós queramos desenvolver. Neste caso, se utilizou o Grasshopper para desenvolver um projeto e desenvolver esse artefato aqui. Artefato que é controlado pelo Arduino, né, e vai permitir que ele abra e feche conforme a necessidade. Isso pode ser controlado manualmente, pode ser controlado por sensores, pode ser comunicado via internet, etc., etc. Tem várias possibilidades, né? Como, por exemplo, vemos aqui, tem sensores que vão permitir que ele abra ou feche, pode ser em função de luminosidade, pode ser em função de movimento, pode ser em diferentes tipos de introdução de informação. Assim, com toda essa informação, montamos uma bateria de experimentos, que foram 7 experimentos. Não sei se eu ainda estou em tempo, professor Neander. Acho que são 9h20. Acho que sim, né? O tempo é todo seu.
Ok. Então, a partir dessa informação, desse aprendizado na literatura, de todas essas experimentações, nós decidimos aprender, trazer esses experimentos e aprender desses experimentos, porque a literatura diz uma coisa, mas na realidade, essa experimentação nos faz aprender coisas que não estão registradas na literatura. Então, é importante fazer a experimentação. No primeiro experimento do pavilhão BioFarden, foi simplesmente aplicar a tecnologia de fabricação digital bidimensional a partir de um material leve. Neste caso, foi escolhido o papelão. Papelão por uma questão econômica, transportabilidade, acesso, etc. Né? Tivesse sido interessante experimentar em outro material, mas a gente levou em consideração que a gente pode querer fazer muita coisa, mas a economia é que determina os limites da experimentação. Então, nesse projeto foram desenvolvidas 18 fases, né? Cada uma delas que nos levava a um determinado momento para fazer uma determinada tarefa até chegar no produto final. Essas 19 fases passaram por levantamento fotográfico das espécies de inspiração. Começamos com o buriti, como comentei para vocês. Só que, como não era da região, eu tive que apelar a outras frutas que eu comecei a observar, que eram comuns da região. E comecei a ver certa modulação, né? Certa composição na geometria e tudo mais. Então, enquanto eu não tinha esta informação, eu comecei a observar outras frutas. E foi levada essa informação a uma restituição fotogramétrica para poder estudar no computador quais eram os padrões geométricos, né? Tanto na volumetria, texturas, etc. Para depois fazer algumas tentativas manualmente de como poderia ser construída ou replicada essas estruturas naturais, né? Aqui, bom, fiz alguns estudos de composição, variação de tamanho, curvatura, altura, etc. Mas eu vi que eram muitos parâmetros que tinham que ser manipulados. E tentando abrir essa superfície, cheguei a ver que todos os módulos iam ser diferentes uns dos outros, embora todo mundo tivesse as mesmas regras de conformação geométrica. Então, isso aí me fez pensar de que eu precisava ferramentas um pouco mais complexas para tentar desenvolver esse tipo de estrutura. Mas, ao mesmo tempo, tentamos fazer uma simulação de como eu podia replicar uma estrutura complexa desse jeito com conhecimento, por exemplo, de origami, dobraduras regulares, etc, etc. No primeiro momento, as dobraduras regulares não deram certo, porque não podíamos dar uma superfície fluida como a gente procurava, mas em um desses momentos de raiva, que o papel foi amassado e jogado longe, mas ao mesmo tempo respirando e recomeçando o projeto, foi observado que os módulos daquele papel amassado todos eram diferentes e, pelo tanto, podiam dar uma facilidade de manipular uma superfície curva. Então, nos aproximou do que nós precisávamos, nos fez entender que eu preciso de diferentes módulos, diferentes tamanhos, dependendo da curvatura. E isso aí nos levou a tentar experimentar, criar módulos de diferente tamanho para tentar reproduzir isso. A inocência do projetista, né? E confirmamos que não. Fizesse o que fizesse, o módulo ia ser sempre o mesmo, ia dar muito trabalho, não ia conseguir as duplas curvaturas que eu estava procurando. Então, isso nos levou a restituir fotogrametricamente essa estrutura de papel amassado para depois extrair as curvas que iam determinar os parâmetros de criação e fabricação digital dessa superfície, a partir da programação de soja em Grasshopper, utilizando como base o Rhinoceros. Então, aparece mais uma tecnologia digital para modelagem e programação da forma, e depois foi panelizado para colocar os módulos dentro de cada um dos espaços que foram divididos, né? A superfície. Para depois fazer as primeiras tentativas de produzir esse modelo digital, que até o momento não se tinha conhecimento como funcionava, na impressão 3D. Nesse momento eu estava passando pelo Peru, eu tive acesso a umas impressoras que tinham chegado da China, umas Delta, e eu decidi experimentar com a fabricação dessas superfícies. No primeiro momento, não foram de muito sucesso essas experimentações, porque
as superfícies eram muito finas. No computador, isso aqui é extremamente fino. Mas no mundo da impressão física, isso ia gerar muitas superfícies incompletas, como a gente vê aqui nesse caso. Então, isso nos levou depois a fazer uma reprogramação do código para dar uma espessura ao modelo digital para poder fazer a fabricação. Essa fabricação já foi feita com uma impressora do laboratório de fabricação e customização de massa em Brasília, coordenado pelo professor Neander. Estava sendo desenvolvida uma impressora 3D pelo professor Renan Balsani, então aproveitamos para fazer essa experimentação de produzir essa superfície. Bom, a partir dessa definição, vimos que para o momento de fazer a fabricação em papelão, nós tínhamos que levar em consideração a espessura do material e modificar um modelo digital para só transformar esse modelo a partir de superfícies. Superfícies finas, porque eram simplesmente superfícies para corte de contorno. Então, se preparou um modelo, se separou, se seccionou, se operacionalizou a fabricação desse protótipo em escala 1:1, se fez diferentes processos de edição até preparar o plano de corte para depois ser enviado à cortadora laser, né, fazendo a codificação, fazendo o corte. Se testou diferentes formas ou estratégias de construção, cortando as peças ou os panos separadamente, e depois vimos que isso não era viável, tínhamos que fazer todo um único contorno para depois dobrar, mas aí vimos que isso tinha uma limitação, porque não existiria no mundo real uma máquina que me permitisse fazer essas dobras, né, como existe para coisas mais simples. Bom, isso aí nos começou a mostrar certas limitações no processo de fabricação. Continuamos com o processo, melhoramos o corte por contorno, fizemos a montagem, vimos também que as peças sofrem uma deformação, né? Uma deformação que é consequência do material, da resistência, da textura, do corte da máquina, etc. Ou seja, é aquela questão de pensar que tudo que é feito no computador podia ser exato e que isso pode sair replicado da mesma forma, isso começou a ser jogado por terra. Existem certas deformações que acontecem e isso só se aprende com a experimentação. Por isso, todo projeto de construção e de projetação previamente tem que passar por uma experimentação para fazer os ajustes adequados para a produção final. Mas, enfim, aqui nós observamos essas deformações. Vimos que em áreas onde, por exemplo, os módulos sofriam uma extrema deformação, isso podia ter sido arrumado no projeto virtual, né, digital, antes de ser fabricado. E, bom, a gente aprendeu várias outras coisas. No final, fizemos uma comparação desse modelo em papelão com os modelos impressos em 3D. Mas vimos que realmente se tem uma semelhança, mas existem deformações. E a princípio nós acreditamos que o modelo impresso ele era mais exato, não tinha muita deformação. Mas com o passo do tempo a gente confirmou que isso também não era tão verdade. Bom, essa experimentação nos levou a construir, a tentar colocar em pé a estrutura, a desenvolver os sistemas de fixação e a viabilizar a forma de montagem, né? Porque a intenção era justamente experimentar como eu posso fazer a fabricação de um artefato utilizando essa tecnologia. E, bom, a gente começou a ver que tem coisas de, por exemplo, o tamanho do módulo, resistência, porque vai cedendo com o passo do tempo, etc., né? Diferentes coisas que a gente observou no desenvolvimento do projeto. Até montar a parte final, esse pano aqui não foi colocado porque esse pano, que tem uma área de dupla curvatura muito aguda, aconteceu que deformou demais os módulos, então no final não conseguiram ser encaixados nessa parte onde correspondia, né? Então foi um aprendizado de que essas questões de áreas muito curvadas têm que ser revistas no projeto digital antes de ser construídas. O segundo experimento, com esse conhecimento fomos ao segundo experimento, que já tinha a ver com impressão 3D, como tínhamos observado, parecia que a impressão 3D nos ia dar uma melhor resposta. Então desenvolvimos um modelo reduzido,
a partir de 5 momentos, onde fizemos a reprogramação do código, fizemos a preparação da separação em panos, codificação, todo para quê? Para poder controlar o processo de fabricação. Como são várias peças, são 450 peças, e cada uma diferente uma da outra, não podíamos fazer sem codificação, porque nós não íamos ter como poder localizar a peça dentro da estrutura final. Enfim, fizemos toda a codificação e depois passamos a definir qual que seria o processo de fabricação ou a tecnologia para essa fabricação. No primeiro momento, utilizamos a impressora de pó do laboratório do professor Meander, com o material que foi fornecido pela empresa. Depois vimos que esse material ia ser muito caro, então utilizamos uma outra alternativa que era maltodextrin com gesso comum e com açúcar de confeiteiro e com vinagre como aglutinante. Nós conseguimos fazer essa peça que realmente ficou muito resistente, só que precisava de muito tempo para ser solidificada. Para chegar nessa solidez que eu estou mostrando para vocês, tiveram que passar 2 meses secando essa peça. Então, aí foi decidido que não era uma tecnologia muito rápida, é interessante, tem aplicações, mas para esse momento não era o que nós estávamos procurando, né? Porque precisaríamos de um forno, tirar as peças da impressão, levar para o forno para a secagem, etc, etc. Bom, a gente começou a ver a necessidade de montar uma linha de produção também para essa tecnologia. Depois passamos a experimentar com a impressora que estava sendo desenvolvida pelo professor Renan Balsani no laboratório e fizemos testes com um material ABS, um material derivado do petróleo que não tem muita resistência, que tem uma deformação em áreas abertas, quando ele é impresso em áreas abertas. E isso aí como que não nos convenceu para ser aplicado na produção do artefato final. Então, aí eu adquiri uma impressora 3D da China, no momento eram muito econômicas, e experimentei a tecnologia, e deu certo. Mas experimentei a tecnologia utilizando o PLA. E o PLA se mostrou um material mais flexível, mais adequado para fazer essa produção. Então, conseguimos fazer a produção do módulo reduzido final. Mas o que vimos? Vimos que, mesmo que seja impresso, sempre tem uma deformação pelo material, até pela impressora, né? Então, aqui, por exemplo, nós combinamos uma primeira parte que foi impressa pela impressora do laboratório e uma segunda parte que foi impressa com essa impressora que eu importei da China. De qualquer maneira, as duas tecnologias foram baratas, foram eficientes para o que se procurou, mas em termos de exatidão, a gente tem que levar muito em consideração que existem deformações pelo movimento do cabeçote de impressão, né? Sem falar em questões relacionadas ao esponjamento do material, o tipo de material que é utilizado, a temperatura que é produzida, etc, etc. Assim passamos para o experimento 3. O experimento 3 nos levou a experimentar uma nova tecnologia de impressão. Passamos de uma impressão de filamento, em PLA, para uma impressão em resina à base de luz direta. Assim, montamos um procedimento de 6 fases e começamos a fazer a experimentação. A partir do que? Primeiro, de fazer a observação dessas cascas desses frutos que nós queríamos fazer no microscópio a laser, né, de barradura laser, muito sofisticado, que aliás eu tive que pagar um dinheiro para poder ter acesso à máquina e poder fazer a metalização das amostras e depois fazer a observação no microscópio, né? Aqui, por exemplo, temos algumas imagens da temoia, do buriti. Aqui, por exemplo, isso não é parte do fruto, isso aqui é um fungo. Bom, e aqui, para chegar a isso, eu tive que preparar as amostras, né? Tem todo um procedimento para fazer a observação dessas amostras no microscópio. Temos o coco babaçu, vimos as estruturas exteriores, intermediárias, internas, vimos a graviola, vimos a pinha, e todo o que estamos vendo são bolhas
bolhas de fibras que geram bolhas que estão interconectadas. E outra questão importante, todas têm uma cera, ou seja, a cera é a proteção das estruturas. E elas, obviamente, com o passo do tempo, vão se engrossando, porque a umidade que é absorvida pela fibra vai acumulando essa cera, e essa cera chega um momento que entope e acaba, né, fazendo que o fruto comece a entrar em processo de deterioração. Esse aprendizado nos levou mais ou menos a determinar quais eram os princípios para desenhar uma célula emulando esse tipo de aprendizado. Então, começamos a desenvolver uns protótipos com massinha, mas vimos que era limitado e isso nos levou a desenvolver alguns protótipos no mundo digital, utilizando rinoceros. Mas isso aqui era insuficiente, então fomos desenvolver essa modelagem no mundo da programação visual, utilizando Grasshopper dentro dos rinoceros, e conseguimos ter esses produtos que eram mais próximos da emulação dessas fibras naturais que tínhamos observado. A partir dessas fibras naturais, fizemos algumas experimentações de produzir fibras, ou melhor, unidades celulares, a partir de cera e a partir de fibras, e às vezes combinando cera com fibras, e chegamos a esse tipo de propostas aqui. Tudo isso aqui foi programado. A partir dessa definição, então, começamos a fazer o teste de fabricação. Esse teste de fabricação, para esse módulo aqui, que é mais ou menos de 12 por 12 por 12, levou mais ou menos 30 horas de fabricação. Por quê? Tinha que se modificar a velocidade de impressão, a espessura do material, etc. Muitos fatores que fazem parte de um bom acabamento da peça. Eu já tive várias ocasiões onde, por exemplo, a peça estava acabando, deu uma falha por velocidade de impressão e tive que perder a peça. Foram como mais de 20 horas de impressão, tive que novamente começar. E esse processo, por mais que seja utilizado um material inócuo, como por exemplo o PLA, que é um derivado do milho, ele sempre gera um gás. E eu tive que fazer esses experimentos em casa, não podia ser feitos em laboratório, porque eu tinha que estar acompanhando o processo de fabricação. E eu observei que isso aí gera gases. E eu deixava o computador 24 horas, o computador e a impressora 24 horas funcionando direto. E eu comecei a observar a presença desses gases, né? Habilitei um dormitório para desenvolver esse projeto, mas eu tinha que deixar a porta aberta para estar escutando se a impressora parava ou dava um problema. Então, de qualquer maneira, eu estou em contato com esses gases. Então, uma limitação dessa tecnologia é que tem que ser um lugar específico para isso, onde tem exaustores de gases, de qualquer maneira, né? Enfim. Aqui temos, por exemplo, alguns outros protótipos que foram desenvolvidos primeiro em forma aleatória, simplesmente fazendo uma composição sem uma programação. É uma forma visual também mais simples, mas o que nos começou a atender a necessidade de replicar a natureza foi a programação visual. E a partir da programação visual começamos a desenvolver diferentes tipos de composições até chegar a estas mais complexas, né? E isso aí nos permitiu depois fazer a prototipagem para poder ver e analisar cada uma dessas estruturas. Aqui, por exemplo, temos emulando a temoia, a graviola, a buriti, etc. E cada uma dessas estruturas, umas são para captar água, outras são para liberar vapor, outras são para gerar sombra, etc, etc. Então, nós vimos a possibilidade de poder desenvolver diferentes tipos de módulos para diferentes tipos de necessidades e, na medida possível, do que a gente realmente precisa, sem gerar resíduo. Isso, na verdade, é relativo, porque a gente sempre gera resíduo com esta tecnologia de filamento, porque temos que tirar a rebarbas, temos que tirar suportes, esse tipo de coisas, né? Enfim, toda essa experimentação nos fez ver que era possível produzir isso e chegamos à tecnologia de resina, que ela sim gera menos resíduo. Então, experimentamos essa tecnologia, vimos que realmente é um processo de trabalho diferente, mas que dá bons resultados e que tem uma continuidade adequada para o projeto. Então, com isso, passamos a um quarto experimento, que foi justamente desenvolver esse modelo reduzido a partir desse modelo escolhido de célula, né? Isso aqui é consequência de 4 momentos, onde fizemos o reajuste do código de programação
da panelização e fizemos o desenvolvimento de cada das propostas a partir de cada um dos módulos propostos. Verificamos aqui limitações de software, limitações de hardware, a necessidade de maior memória, etc, etc, né? Então, foi um grande aprendizado o que foi desenvolvido nesta experiência, né? Sem falar no aprendizado na questão da modelagem dos módulos. Bom, a partir dessa escolha, dessa definição, começamos a fazer simulações do comportamento desses pavilhões, então, em termos de sombra, em termos de radiação solar, etc. Utilizando aqui, por exemplo, tecnologia open source, como é o caso de Ladybug no Grasshopper, né? E aqui, por exemplo, foram simulações feitas com software um pouco pago, na verdade, que é o software Ecotech. Fizemos algumas simulações também de projeções de sombra, transparência, para determinar qual seria o módulo mais adequado para o projeto. Então, começamos a observar que o módulo estrutural 5 era o mais adequado. E isso foi a consequência de quê? De simulações nos diferentes equinócios e solstícios, para ver qual que era o grau de transparência de cada um desses módulos. Então, a partir dessa escolha, fizemos uma simulação aerodinâmica para ver como se comportava esse módulo. E começamos a fazer a análise da forma, primeiro, do pavilhão, para depois analisar cada um dos módulos. E os estudos apontaram que esse módulo aqui, que está mais próximo do que a gente observou na graviola, na pinha e nos outros frutos, é o que tinha melhor comportamento. Como vocês veem, tem pequenos pontinhos vermelhos, significa que tem menor área de pressão. Ao ter menor área de pressão, significa que essa estrutura faz menor esforço. E ao fazer menor esforço, significa que gera menos calor. Sem falar que ele permite passar vento. Então, acaba ventilando o espaço interior, o que nos fez optar por esse módulo para o desenvolvimento da versão final do artefato do pavilhão. Então, foram aqui analisados os outros módulos, vimos a estrutura do coco, que tem 3 tipos de camadas, vimos aqui a da graviola, que poderia ser um módulo para captar água, só que ele gera muita pressão, etc, etc. A partir dessa definição, conseguimos fazer com essa tecnologia a impressão do modelo reduzido, onde verificamos que essa tecnologia é a mais adequada para fazer a produção desse tipo de estrutura ou de artefato. Uma vez feito esse módulo pequeno, passamos para fazer uma reprodução maior para tentar estudar melhor a forma de fixação dos módulos e a forma de construção e verificar a deformação final dessas peças. Vimos que a deformação aqui é bem menor, existe deformação, mas não é tanto como nas tecnologias anteriormente experimentadas. Assim, vimos a construção dos diferentes panos que constituem o módulo, o artefato pavilhão, e conseguimos fazer uma réplica que é mais ou menos de uns 70 por 70 por 70 de tamanho. Isso aqui, pensando nas quantidades de horas de impressão, na quantidade de material, e inclusive aqui esse material foi resina à base de água, para evitar intoxicação, por exemplo. O problema da resina à base de água é que ele não é tão resistente. Mas, entendendo que isso aqui é um tipo de vedação e não é um tipo de material de suporte, acho que atendeu à exigência. Agora, atualmente, estou na pesquisa de encontrar máquinas que me permitam fazer módulos maiores. Já encontrei algumas possibilidades, o problema é financiamento para fazer isso. E aqui, depois de ter esse modelo já definido, como podia ser construído, a tecnologia, tentamos levar isso para o mundo do BIM, basicamente no ArchiCAD, e encontramos uma incompatibilidade. As malhas que geramos dentro do Rhinoceros, do Grasshopper, são malhas Norbis, e as malhas que se utilizam no ArchiCAD são malhas triangulares. Então, existe uma demanda muito maior com capacidade de processamento, etc, né? Então, existiu uma certa limitação, o qual que nos faz ver que para esse tipo de estruturas, o caminho para a execução, para a documentação, teria que ser outro. E isso nos levou a um experimento
quinto, que é células e painéis responsivos. A partir desses módulos que a gente desenvolveu, começamos a implementar a parte responsiva, ou seja, que agissem a partir de informação levantada do ambiente. E aí montamos um processo de 4 fases, onde se experimentou as superfícies possíveis que ia poder ter um módulo, os mecanismos para funcionamento, acionamento, fizemos manualmente estudos, fiz um sistema hidráulico, inclusive, mas nenhum deles atendia a questão de espaço. Precisava menor espaço para desenvolver essa tecnologia. Então, chegamos ao Arduino. E no Arduino, eu consegui montar um sistema que utilizasse menos espaço para eu poder controlar essas células. Assim, foi implementado o código, foi feita a modelagem, produzido o módulo, e bom, feitos os testes. Nesse caso, é controlado por um potenciômetro. É um dispositivo que pode adequar manualmente a situação da parte móvel do dispositivo. Para posteriormente passar a testar sensores de ultrassom, de movimento, de presença. Então, com o código, que também é um código aberto, foram desenvolvidos os protótipos e vimos que aproximando ou afastando, ajustando o ângulo de recepção do sinal, a gente podia ter uma resposta automática dos sensores. Para posteriormente experimentar a temperatura. O que nós queríamos era que ele responda à temperatura. Mas, como vamos ver, isso aí acabou não satisfazendo e experimentamos outro sensor. Bom, chegamos aqui, desenvolvimos o protótipo, fizemos a codificação e começamos a fazer a experimentação. Eu aqui na experimentação estava tocando o sensor para ativar ele, mas teve um dia que o clima estava instável, tinha bolhas de ar quente e ar frio. Quando eu acionei o dispositivo, ele não parava de agir. Ele estava abrindo, fechando, e esse movimento gerava um ruído, porque o motor gera um ruído. Então, isso aí como que se tornou uma questão muito insuportável, né? Mas eram questões da pesquisa. Isso tem como ser solucionado no desenvolvimento do projeto? Tem sim como ser desenvolvido. Só que, como não era o objetivo, era simplesmente testar a tecnologia desse protótipo, de como ele poderia funcionar. Até chegar no sensor de luminosidade. E aí eu testei luminosidade tanto com iluminação artificial como iluminação natural. Se vocês veem aqui do lado esquerdo, o experimento com luz artificial é rápido, mas com luz natural não. Por quê? Porque o sol não se movimenta tão rápido. E aquele dia estava nublado. Então, o que acontece? Não funciona então quando está nublado. Funciona. Funciona sim. Por quê? O sensor vai captar o maior ponto de brilho do céu, né? E como esse ponto de brilho não se movimenta tão rápido, ele tem um movimento mais devagar. Embora vocês não acreditem, a imagem do lado direito, ele é um vídeo que justamente está mostrando que não se movimenta com muita facilidade. Mas se eu deixar fazendo a simulação, por exemplo, o dia todo, você vai ver como ele se movimenta muito devagarmente, né? E esse foi o primeiro protótipo que foi desenvolvido para essa célula já mais responsiva e principalmente autônoma. O interessante era que ela mesma se autoalimentava a partir dessa placa solar, se levava a informação, essa energia para uma bateria e depois essa bateria alimentava todo o sistema. Até chegar à versão final, que é essa aqui. Mas para desenvolver essa versão final, nós tivemos que desenvolver uma placa que foi produzida na China, não foi produzida no Brasil, porque nos locais onde nós procuramos que produzam essa placa, não tinham o nível de qualidade para gerar essa placa, que é uma placa bem pequena. Então, nós mandamos isso para a China para ser desenvolvido, porque encontramos um fabricante, e ele nos mandou 6 placas. Quanto custou isso? $2. Claro que isso foi lá na época passada, né? Hoje em dia, deve ser um pouquinho mais complicado. Mas quem nos mostrou o estudo? O estudo nos mostrou que é possível fazer muita coisa. Eu posso desenvolver protótipos aqui, se eu não tiver a tecnologia adequada para fabricar o produto,
eu posso entrar em contato com qualquer parte do mundo que tenha tecnologia para que faça essa produção. E isso que nos confirmou esse protótipo. Como vocês estão vendo, ele já está funcionando autonomamente, ele pega energia, neste caso, como está dentro do ambiente, ele vai atrás de captar o ponto mais brilhante de luz e ele começa a se orientar. Então, ele é autônomo, ele sempre vai me dar sombra e, ao mesmo tempo, vai deixar passar o vento. Simplesmente com uma programação muito simples. E hoje em dia, com as pesquisas que eu continuei, inclusive não é necessário nem fazer a programação, é simplesmente utilizar um certo de dispositivos que me permitem fazer essa reorientação. E, bom, tem diferentes outras tecnologias que podem ser aplicadas. E aqui nós confirmamos que é viável, é possível ser feito, sim. Além disso, nós começamos a fazer estudos de superfícies de fibras, neste caso de madeira, porque a madeira, como falamos, é um material que tem a capacidade de absorver e liberar água. Então, comecei a tentar desenvolver estruturas que nos permitam viabilizar o movimento dessa madeira. Bom, pelo tempo, pelo gasto, essa experimentação foi deixada de lado, mas não que não funcione, funciona sim, só que pelo tempo de desenvolvimento do doutorado eu não podia continuar com essa experimentação. Assim, passamos a experimentar com materiais um pouco mais passivos. Neste caso, desenvolvimos esse módulo abstraído dos vegetais utilizando umas membranas, neste caso é acetato, com uma tinta fotocrômica que foi importada do exterior e que ela muda em função da exposição à luz. Então, como vocês veem aqui, ela gera uma sombra. E isso é bom, e é um aprendizado que foi tirado da experimentação da Espanha, como vimos no início. Então, importei essa tecnologia de tinta e fiz as experimentações, e é viável. Então, uma estrutura que deixa passar vento, mas também, ao mesmo tempo, gera sombra. Aqui, uma experimentação com a dilatação diferencial dos materiais. Eu quis fazer isso aqui com metais bimetálicos, digamos, que era alumínio e cobre, mas isso não se encontra no mercado brasileiro. Eu pesquisei, não encontrei, tentei produzir uma placa com esses materiais, utilizei uma solda química, mas mesmo assim não deu certo. Então, acabei optando por experimentar com outros materiais. Nesse caso, foi uma fita de alumínio com papel comum na parte de trás para ver qual era o comportamento desse dispositivo passivo como parte de uma superfície de alguma envoltória arquitetônica. E como vocês veem, isso aqui foi desenvolvido em 12 horas de experimentação, começava às 6 horas da manhã e até às 6 horas da noite, com fotografias tiradas cada 5 minutos. E foi desenvolvida essa apresentação na tecnologia de time-lapse. Então, dá para ver como que é a reação dos materiais conforme a mudança da temperatura ao longo do dia. Aqui se experimentou com fibra natural em madeira, né? Vimos o pinus e o pinus com plástico. Bom, vimos que não estava tendo muita reação, mas aqui descobrimos que tem a ver com questão da espessura do material e tipo de madeira. Aqui, por exemplo, afinamos um pouco mais a placa e vimos qual era a reação do componente perante a umidade. Mas, atualmente, eu tenho um conhecimento a partir de umas experiências da Sociedade de Morfologia da Argentina, do grupo de pesquisa da professora Patrícia Munhoz, que ela já trabalha com materiais responsivos em madeira. Já me mostrou umas experimentações que, inclusive, estou desenvolvendo aqui também, a partir de uma madeira de revestimento, que já tenho experimentado a partir das experiências que me mostrou a professora e que realmente dá certo. Então, isso aqui, acho que é uma tecnologia promissora para poder ser aplicada aqui no Brasil. Bom, a partir dessa experimentação, começamos a montar painéis, ou seja, tentar fabricar painéis com impressão 3D. Aqui, nesse primeiro momento, foi um módulo simples, incorporando a tecnologia do Arduino para desenvolver o movimento dessas partes que foram impressas em sistema de impressão de resina de luz direta, né? Com sensores de ultrassom. Então, fizemos a experimentação com diferentes protótipos e vimos
que realmente é uma tecnologia que podemos utilizar. Mas sendo que nosso objetivo era desenvolver um dispositivo autônomo e automático, né, em questão de energia e tudo mais, a gente deixou de lado, de momento, esses protótipos para ir atrás de o autônomo mesmo, né, placas de luz, bateria e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente continua fazendo experimentação para verificar a potencialidade desses dispositivos. Assim, chegamos no experimento 6. Ok, aprendimos, testamos, verificamos, agora queremos ver como podemos fabricar isso. Chegamos a utilizar a fundição com modelo perdido, que é um método de fabricação mais antigo. Isso foi utilizando alumínio, preparamos as peças, fizemos a experimentação em laboratório, utilizando maquinária, a caixa de areia e tudo mais. Bom, os resultados não foram tão bons, mas nos fez observar que essa peça é muito complexa para ser conformada dessa maneira. Ok, a peça era pequena. E, por exemplo, o grau de diluição do PLA é 250 graus. E o grau de diluição do alumínio é 600 graus. Então, nós pensamos que essa diferença de temperatura ia permitir conformar a peça, fazendo esse processo de fabricação. Só que o que acontece? Como a peça tem lugares tão finos, isso faz que o material enfriasse rapidamente e não chegasse a conformar a peça. Por isso que vemos em partes mais regulares conformou a peça, mas em lugares mais finos não. Agora, uma questão é, de repente, o tamanho da peça. Se a peça fosse maior, eu precisaria, de repente, menos material e conseguiria consolidar. Só que aí pensamos, se eu vou precisar fazer um modelo maior, preciso uma impressora maior. Se eu preciso uma impressora maior, para que eu vou fazer conformação no material se eu posso fazer já a fabricação direta? Então, essa foi uma nova perspectiva de pesquisa. Aqui, novamente, chegamos a um 7º experimento a partir do uso de braços robóticos para tentar produzir essas peças, utilizando essas formas complexas. Fizemos um processo de 5 passos para fazer essa experimentação. Geramos formas simples, semi-simples e mais simples ou complexas. E fizemos uma construção de um dispositivo de corte para ser simulado no gêmeo digital de braços robóticos. No primeiro momento, eu comecei a trabalhar com braços robóticos da marca KUKA, mas eu observei que eu não ia ter acesso a um braço robótico de marca KUKA em Brasília. Encontramos um robô, mas esse robô está em uma linha de produção, não podia ter acesso. Encontrei um robô, inclusive de marca ABB, no laboratório de mecatrônica, não lembro exatamente o nome lá em Brasília, mas tinha limitações de material e tudo mais. Então, na minha mudança a Goiânia, encontrei um laboratório de processos de fabricação na engenharia, e ali encontrei um robô Jascava. E esse robô eu consegui utilizar, juntamente com a colaboração do professor Asfalchi, para fazer as simulações, para fazer o gêmeo digital e depois fazer a fabricação. Uma vez feita a simulação no gêmeo digital e ter verificado que era possível, fiz o dispositivo, tive que construir tanto o dispositivo de corte como o sistema de controle de energia, para depois fazer os testes de corte, velocidade de corte. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo velocidade de corte, facilidade de manipulação, e chegar a fazer a produção da peça. Né? Como vocês veem, lá no final conseguimos fazer as peças, só que essa programação que eu fiz para fazer o corte foi feita usando a plataforma de geração de código de corte com o software Robotic, que é compatível com vários robôs. Só que o fato de fazer a programação manualmente gera muito trabalho. Eu tenho que gerar mais pontos para tentar diminuir esses cortes facetados na peça. Se eu tivesse aplicado a tecnologia do Grasshopper dentro dessa programação, o corte ia sair um pouco mais fino, porque eu ia conseguir incorporar maior quantidade de pontos para fazer esse corte. Qual o problema? O problema foi que o Robotic é uma versão estudante que me permitia um tempo X de fazer a experimentação. Como eu não ia ter esse tempo, eu acabei não fazendo a experimentação
com Grasshopper e acabei fazendo manual e obtivemos esse resultado. Mas confirmamos que sim, é possível. Tivemos vários aprendizados, como, por exemplo, qual que é o tipo de material, qual que é o tipo de fixação, qual que é a forma de corte, se é automática, se é pausada, porque tudo isso vai afetar a qualidade do produto final. E pode ser aplicado com diferentes tecnologias. Bom, aqui fizemos uma simulação. Essa era uma simulação feita de corte por corte, a fim do quê? De poder manter ou controlar a qualidade da produção da peça. Como vocês veem, aqui no laboratório temos esse exaustor. Quando se utiliza esse robô, por exemplo, para solda, que é um robô dedicado para solda, ele tem que ser utilizado com esse exaustor para, né, absorver os gases. E aqui aprendemos muitas coisas, como, por exemplo, o robô tem que estar bem calibrado com a mesa, tem que fazer, levar em consideração qual que é a área de ação do robô, para saber a que altura pode trabalhar. Na nossa experimentação, vimos que tem muitas áreas de colisão que estão fora do alcance do robô. Então, chegamos na conclusão que ter uma mesa para fazer esse tipo de peças não era adequado. Nós tínhamos que fazer a peça mais baixa, ou seja, praticamente colocar diretamente no chão. Mas, assim, são experimentações que vão dizendo quais são as demandas do tipo de produto que a gente vai desenvolver. Assim, conseguimos desenvolver experimentações, vimos o resultado, comparamos com o que foi projetado no computador e, como sempre observamos, nunca é igual ao computador, sempre tem uma modificação. Então, assim, nós temos vários produtos gerados, temos um protótipo a escala 1:1, temos modelos reduzidos, temos modelos pequenos a partir de fibras naturais, etc. Né? Temos experimentações em processos de fabricação, temos diferentes tipos de módulos que podem ser até transformados, dependendo da modificação do código, para diferentes tipos de superfícies, com duplas curvaturas, com diferentes tamanhos, etc. Né? Verificamos a tecnologia de resina, que é a melhor tecnologia para a produção desse tipo de estruturas, e identificamos de que sim existem essas tecnologias no Brasil, só que estão somente direcionalizadas para a questão de fabricação de artefatos para o mundo da automotriz. Bom, aqui temos os diferentes módulos, são ativos, passivos, uso de materiais naturais como madeira, ou autônomo, fazer aqui, por exemplo, estão vendo a plaquinha, essa plaquinha foi produzida na China. Bom, os dispositivos, as experimentações, o resultado das experimentações, o resultado final, e como conclusão, tivemos que realmente foi uma contribuição nova e original para o mundo da arquitetura. E segundo, de que essas tecnologias digitais e robóticas podem viabilizar uma arquitetura biomimética em Brasília? Sim, pode. Só que não temos ainda a logística necessária, com exceção de algumas máquinas que a gente encontra por aí. Identificamos impressoras de desktop, de estereolitografia, cortadoras a plasma, máquinas de usinagem. Sim, mas são máquinas de formatos pequenos, não máquinas de grandes formatos que nos permitam viabilizar uma estrutura maior. E identificamos máquinas curvadoras de tubo, CNC, impressoras 3D de grandes formatos. Não foram encontrados nas cidades de Brasília nem em Goiânia, ainda não existe essa tecnologia disponível. E como considerações finais de todos esses experimentos, temos que sim existem máquinas para isso, temos os braços robóticos, que são os adequados para fazer diferentes tipos de coisas, porque tem um maior grau de liberdade, dependendo do grau de liberdade do robô. Na apresentação passada, o professor Alberto fez referência a um tipo de robô, mas na verdade o robô mínimo tem 7 níveis de liberdade, 6 mais 2 de mesa, você pode conseguir qualquer resultado com isso. Mas, ao mesmo tempo, também existem usinas, máquinas, né, de usinagem com vários eixos de mobilidade, que também nos permite desenvolver qualquer tipo de produto. Então, existe uma tecnologia, só que essa tecnologia ainda está reservada para o mundo da mecânica e são poucas as experiências com artefatos para arquitetura ou para engenharia civil.
Aqui temos, por exemplo, essa máquina de impressão de grandes formatos em resina, que hoje em dia pode utilizar pó metálico, pode utilizar outros materiais, e a máquina é a ProX 950, que é vendida no Brasil pela 3D System. E temos essa máquina curvadora, não encontrei em Brasília e não encontrei em Goiânia para fácil acesso. Podem existir máquinas curvadoras, mas não computarizadas. Encontrei máquinas computarizadas para beneficiamento de vidro em Brasília, mas não para fazer a curvatura de tubos, por exemplo, né? A não ser que alguém de vocês tenha encontrado atualmente. E encontrei essas máquinas que são produzidas, uma no Brasil, que é tecnologia brasileira para módulos de 1 por 1 por 1 com filamento, e essa aqui que é produzida na Alemanha, que também é para modelos de 1 por 1 por 1 com filamento, né? Essa tecnologia é boa, só que assim, se você pensa em uma única máquina para montar um projeto, é muito tempo, porque essa tecnologia é muito demorada. Agora, se você pensa em toda uma fábrica, um hangar com várias máquinas trabalhando simultaneamente, provavelmente seria viável. E assim, é tudo que tinha para apresentar para vocês. Esse material que eu apresentei para vocês é resultado de toda essa quantidade de publicações. São mais ou menos umas 6 publicações que têm sido realizadas e que de onde tem sido extraída a informação da apresentação de hoje. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição para alguma dúvida, curiosidade, comentário, etc. Obrigado. Bom, obrigado pela sua palestra. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Talvez fosse interessante para que as pessoas se lembrem das várias partes da sua apresentação, você deixasse na tela aquele slide dos produtos finais, a gente pudesse usar aquilo como uma espécie de memória, né? Isso vai nos ajudar a lembrar de Esse aqui? tudo que... E pode ser um desses, isso. Ou se você achar que esse é o mais adequado, apenas para a gente ter um... Ou pode ser esse aqui. É porque aquele o outro ele mostra os diversos experimentos que você fez, né? Aham. É isso, então. Isso. Então, a gente abre a palavra aos presentes, tanto aqui nessa sala de videoconferência, quanto aqueles que estão no Teams, né? Todos silenciosos. De repente, um dos primeiros comentários que pode surgir é: quanto tempo você usou fazendo isso? Na verdade, foi muito tempo e intensamente. Foi 24 horas por dia para o desenvolvimento de todo o trabalho, né? E mesmo assim, os 4 anos e meio foram um tempo apertado. Não foi tão fácil mesmo, né? Claro, essas coisas não se falam no momento da defesa, mas é um momento como agora, por exemplo, a gente fala de que sim, foi dedicação intensa mesmo, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo provocar as pessoas, né? Vendo o seu trabalho, né, revendo mais uma vez, eu fiquei pensando nos impactos das diferentes tecnologias que você testou, né? E muito se fala hoje em dia da manufatura aditiva, a impressão 3D, como algo muito promissor, mas um dos grandes problemas, e talvez o maior obstáculo, aquilo que mais precisa de desenvolvimento, eu acho que é o tempo de produção, né? Porque se você comparar a impressão 3D ou a manufatura aditiva por corte CNC, por exemplo, corte de chapas de diversos tipos de material, o tempo é muito maior, né? Primeiro porque a gente parte de um objeto que, em seu momento inicial, ele é zero, ele não tem nada, né? Você tem que depositar tudo, né? Tudo dele tem que ser criado, ao passo que, quando você usa alguma tecnologia de corte 2D ou conformação, você está apenas ou retirando partes de um objeto que já existe, não é? Ou modificando a sua forma.
caso da conformação, né? Eu não sei como é que você vê essa questão, né? Que com muita frequência as pessoas se assustam com o tempo de produção, né? Gastei 25 horas produzindo uma certa peça, né? Isso parece assim um pouco antitético com a produção em massa, né? Com a produção rápida com a qual a gente está acostumada nesse mundo industrial, né? Ou pós-industrial, né? Como é que você vê isso? Bom, é uma questão que justamente abordei mais ou menos rapidamente na apresentação. Cada um dos produtos ou artefatos tem uma demanda específica de acabamento, de resistência e tudo mais. Eu acho que sempre é bom fazer uma ponderação. Que tipo de produto quero no final? Qual que é a complexidade desse produto? Com qual eu vou poder fazer? Né? Tudo pode ser feito à mão, sim. Mas o que acontece? Você acumula muito erro, demora mais, fica mais caro e você não tem a possibilidade de replicar a produção desse produto. Então, visto desde essa perspectiva, por exemplo, a fabricação digital com a tecnologia aditiva é melhor, dependendo do tipo de tecnologia aditiva, né? E dependendo do material que você for utilizar. Comparando, por exemplo, a tecnologia de camada por camada, pensando em produtos complexos, de geometrias complexas, eu prefiro trabalhar com uma tecnologia de resina, de pó, porque ela já sai com uma rapidez bem aceitável e mais rápido. Então, comparando as tecnologias, comparando a necessidade da demanda do objeto que eu for utilizar, eu hoje em dia tenho a capacidade de sim fazer a escolha da tecnologia, né? Claro, se eu tiver no mercado à disposição essas tecnologias, isso aí é verdade. Mas se eu tiver essas tecnologias, eu hoje digo que preferiria utilizar essas tecnologias de resina, por exemplo, ou de pó metálico nessas máquinas que têm grandes plataformas, onde a quantidade de produção é mais em termos de altura que em termos de extensão, né? Dependendo da tecnologia que você for utilizar. São coisas que a gente ainda tem que descobrir experimentando, porque, assim, a princípio, tudo pareceria ser muito demorado. Mas fazendo a experimentação, você chega a ver que tem certas tecnologias que são mais rápidas, se você considera que você pode conseguir grandes formatos de uma altura X. E, independentemente da quantidade de produtos que você for produzir conjuntamente, você pode produzir no que produziria em uma hora 10 vezes mais rápido, porque você vai produzir 10 objetos ao mesmo tempo. Então, tudo depende da tecnologia que você for utilizar, do conhecimento da tecnologia que você for utilizar. Perguntas, pessoal? Professor, dentre esses materiais aí que você teve resultado, você disse que o da resina, a gente tem um melhor resultado em termos de acabamento, em termos de até processo construtivo, ele sai mais refinado do que os outros, né? Só que esse tipo de material aí, a nível de escala maior, ele tem uma certa, eu não sei se estou falando certo, mas ele tem uma certa dificuldade para se produzir peças maiores em função da própria tecnologia aplicada, que é a resina, né? E aí a gente pode concluir, seria possível fazer essa conclusão de que, mesmo ele sendo um material melhor nesse experimento, o material plástico ainda de deposição teria uma grande vantagem sobre esse processo, em peças maiores, com escala maior, até mesmo usando braços robóticos, ou não. Levando em consideração que a resina é muito pequena ainda, né? A área de ataque, né, da resina. Sim, seu nome é Gabriel, Fábio. né? Oi? Fábio. Pablo. Fábio.
Fábio, desculpa. Fábio, sim, Fábio. tem razão. Eu mostrei ao longo da apresentação uma tecnologia que foi desenvolvida pelo um arquiteto Platt, não lembro agora exatamente o nome, mas a tecnologia que ele vende é a Branch, se eu não lembro. Essa tecnologia é a partir do uso de braços robóticos utilizando cordão de filamento. E ele somente faz estruturas leves. E a partir dessas estruturas leves, ele consegue fazer montagem de estruturas maiores. Então, essa tecnologia é rápida, sim. Se vocês me permitem, vou sair daqui, vou um pouquinho mais para a frente da apresentação. Inclusive, a apresentação anterior do Alberto traz um processo parecido, né? Que é a deposição de material com metal, né? Exatamente. Exatamente. Só que aquela questão, tudo depende do tipo de objeto ou finalidade. Se for um material leve, você consegue transportar com mais economia e tudo mais. Se for um material que precisa uma alta resistência, aí você tem que ver qual que é o tipo de tecnologia de impressão que você vai utilizar. Por quê? A tecnologia de impressão tem diferentes mecanismos. Geralmente, a sinterização é a mais comum, ou seja, onde você esquenta um material e chega a fazer uma pequena aderência entre as partículas, tanto que gera certo tipo de furinhos, espaços interiores leves, o qual faz a peça quebradiça, delicada. Tem outro material de outras tecnologias que fundem mesmo. E a fundição é melhor porque dá melhor resistência à peça. Então, depende do tipo de objeto, do uso final que você for utilizar para escolher a tecnologia. Nem sempre, por exemplo, você vai fazer uma vedação utilizando metal. Se não for alumínio, vai ter muito peso, não tem sentido utilizar essa tecnologia. Se for alumínio, existem máquinas, existem tecnologias que utilizam alumínio para fazer esse tipo de vedações. Já seria mais adequado, por exemplo. Se não for alumínio, poderia ser feito com corda ou com cordão de plástico. Pode, é mais leve, né? Então, depende da demanda. Por exemplo, vocês estão vendo aqui... só um minuto. Earlier this year, Queen Maxima helped open the... Vocês estão vendo aqui, essa tecnologia é desenvolvida nos Estados Unidos e é uma corda bem leve que depois ela é revestida, né? É uma forma bem mais rápida de fazer construções complexas, né? Por isso, depende do tipo de finalidade. Se for, por exemplo, uma moradia, eu não preciso ter uma alta resistência no material. Se eu coloco essas estruturas em plástico, vão ser altamente resistentes, fáceis de transportar, como, por exemplo, a gente está vendo aqui, né? Fácil de transportar essa tecnologia. Isso é feito com braço robótico, sim. Tá? Por isso, depende das tecnologias. Existem várias tecnologias, vários materiais, dependendo do tipo de objeto que a gente for desenvolver. É a tecnologia Branch, né? Como podemos ver aí. Uma das coisas que às vezes dificulta ou dá a impressão de que se está gastando um tempo muito grande de produção é a falta de protocolos de produção, não é? Quando a gente está, ao mesmo tempo, experimentando no desconhecido, como você fez, né? Você partiu do que não era sabido. Com frequência, a gente está, ao mesmo tempo, construindo protocolos de produção. Isso faz com que os tempos de produção sejam maiores, né? Eu imagino que, ao longo desses seus 7 experimentos, você deva ter tido, assim, uma ideia de como que, diante daquela tarefa específica, se você fosse fazer de novo, você já saberia um certo caminho a percorrer, né? Um certo, eu não diria necessariamente um algoritmo, mas um protocolo de produção, um passo a passo que te diga, ou como fosse, como fazer certas coisas, né? Você chegou a produzir esses protocolos, ou você pensa a formalizá-los de alguma maneira? Existem publicações que você tenha feito ou pretenda fazer ainda? Porque eu acho que essa é uma contribuição importante, né? Quando você fez o experimento lá do papelão,
você gastou um certo tempo que você estava definindo como fazer, passo a passo, né? Uma vez feito ele uma vez, ou nessa sua primeira experiência, imagine que ao final, se você fosse começar de novo, você talvez fizesse uma série de coisas de forma diferente, em ordem diferente, né? Usando o mesmo material. Isso levaria a uma certa otimização do processo de produção, né? Não sei se você chegou a pensar nessa possibilidade, ou se você tem planos, você tem isso escondido com você, não sei. Sim, é verdade. Eu tenho isso como parte da pesquisa. Aliás, não tem sido publicado expressamente dessa maneira, mas tem sido publicado nas experiências que publicamos ao longo desses anos no SIGRAD. Todos eles são protocolos de trabalho. Sim, por exemplo, na experiência do protótipo de 1 para 1 em papelão, pelo não ter conhecimento da tecnologia, como funcionava, de formação e tudo mais, no primeiro momento que eu comecei a montar os módulos, eu comecei a ver que essa estrutura estava invertida. Mas eu não fui reparar isso até que um momento a minha esposa me observou e disse: "Oh, isso aí está ao contrário". E eu não queria acreditar que estava ao contrário, porque eu estava lutando contra o tempo para avançar o projeto. Mas eu já tinha observado que tinha um problema. Mas eu pensei assim, se de repente eu estou observando, de repente porque estou sendo muito exigente. Mas a minha esposa, sendo arquiteta e que não estava muito por dentro do projeto, observou esse problema, aí eu tive que reformular o projeto e aprender. Na tecnologia, quando você faz a marcação do contorno, faz a gravação das informações, todas essas informações têm que ir para o lado de dentro da peça, não para o lado externo. E isso não diz, não é apontado em nenhum texto, não é apontado em nenhum protocolo de fabricação. E isso só é aprendido a partir da experiência, não? Por exemplo. Mas sim, é um projeto futuro fazer publicações sobre os protocolos de como fazer produções desses protótipos, por exemplo, que têm sido mostrados para vocês, né? Tem muita experiência que tem sido acumulada que não está registrada na tese e algumas coisas registradas nos artigos. É verdade. Hoje em dia, inclusive, estamos experimentando com a incorporação da tecnologia de inteligência artificial para o processo de projetação com uma orientada, né? Que estou tendo aqui no programa de pós-graduação. Estamos vendo como essa tecnologia pode nos auxiliar no processo de projetação, sendo que o primeiro momento de todo o projeto é complicado, porque a gente tem uma ideia, mas não muito clara. Então, estamos tentando reforçar essa fase com maiores ferramentas para poder viabilizar de uma melhor maneira e mais rápida os projetos, por exemplo, né? Está sendo desenvolvida essa pesquisa com a minha orientada e estamos tendo ou descobrindo certas coisas de como essa tecnologia de inteligência artificial pode ser aplicada nas diferentes fases de projeto. Essa era a minha última pergunta, mas você a queimou. Eu tenho observado que lá no seu Instagram, acho que às vezes também no Facebook, você tem postado uma série de imagens de formas que você apresenta como resultado de uso de tecnologia da inteligência artificial. Eu não sei se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, ou se é segredo ainda, né? Que tipo de ambiente você está utilizando, que plataforma você está utilizando, e mostrar talvez um pouquinho do resultado, né? Não sei se você Ah, tem isso aí em mãos. é verdade, eu queria até apresentar um pouco dessa informação aqui hoje na apresentação, só que esses dias ficaram muito corridos, então acabou que não dando tempo para organizar essa informação. Mas eu acho que para um outro momento eu poderia apresentar essa sistematização. Mas eu vou adiantando mais ou menos como que está sendo feito esse trabalho. Na verdade, eu experimentei diferentes plataformas a partir da leitura de vários documentos sobre inteligência artificial. Tem alguns documentos de referência, como, por exemplo, o documento de Neil Lynch, que fala sobre a inteligência artificial, como ela está sendo aplicada no mundo da arquitetura, diferentes ferramentas, tecnologias. E eu, como tenho uma inquietude de incorporar cada vez mais tecnologias para dar suporte aos processos de projetação,
a primeira coisa que passou pela minha cabeça é vamos utilizar essa tecnologia para viabilizar uma primeira ideia consultor de um projeto. Então, comecei a experimentar com diferentes plataformas. Na literatura, todas as plataformas apontavam o Midjourney como um dos documentos ou uma das ferramentas mais adequadas para fazer isso. Eu fiz até a experimentação, realmente o resultado foi muito bom. Experimentei outros gratuitos, praticamente algumas tecnologias que estão iniciando nesse campo. Os produtos não foram tão bons, mas depois eu, por sugestão de uma aluna também que trabalha nessa área de tecnologia, me comentou sobre a inteligência artificial que está sendo aplicada no Bing, no Microsoft Edge, Explorer Edge, uma coisa assim. Então, eu decidi experimentar essa tecnologia. Eu tinha visto anteriormente a tecnologia, mas eu acabei desprezando, desenhando, porque não tinha boa qualidade de resposta. Mas depois de ter feito as experimentações, e principalmente de que não tem limite, ou pelo menos o limite de experimentação é maior, eu consegui resultados interessantes. Comecei com palavras simples e eu fui manipulando o resultado final em função do enriquecimento do texto, da consolidação da ideia que tinha na cabeça. Então, eu já consigo manipular essa ferramenta para tentar se aproximar o mais possível a essa ideia que eu tenho preconcebida. E até agora, essa ferramenta tem dado resultados muito interessantes. E, inclusive, de repente, para um outro momento, eu posso fazer a apresentação de como evoluiu todo o texto para gerar essas imagens. Mas qual que é o objetivo dessas imagens? É só ter uma imagem? Não. A imagem é só o ponto de início para começar a modelagem generativa paramétrica desses algoritmos. É um ponto de início, ou seja, depois isso é passado para a programação visual e depois desenvolver todo o projeto, né, a partir dessa ideia, né? Estamos nessa etapa de experimentação. E, bom, tem algumas outras ferramentas que ainda não vou dar um spoiler em relação a isso, mas tem algumas outras aplicações. Por enquanto, estamos explorando só a aplicação no processo de projetação, no projeto conceitual. É isso. Perguntas, pessoal? Pergunta ao pessoal que está no Teams. Gostaria de fazer alguma consideração? Então, nós agradecemos a sua disponibilidade, não é? Mais uma vez, estar conosco aqui, mostrando a sua pesquisa, a pesquisa que você desenvolveu e vem desenvolvendo. Muito obrigado pela sua generosidade. E, então, nós nos encontramos uma próxima vez, ok? Lembranças ao pessoal de Goiânia, ao Fábio daí, né? Tem o Fábio daqui, o Fábio daí, a Luana, ok? Então, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado pelo convite, professor Neander. Sempre um prazer compartilhar um pouco e, principalmente, aprender com as experiências que vocês vêm desenvolvendo aí em Brasília. Tenho muita curiosidade por ver os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né? Como sempre, estou à disposição. Sempre que você precisar de alguma participação, estou à disposição. Foi um prazer. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, podem entrar em contato pelo Instagram. Ou o professor Neander também tem os meus contatos. Sempre fico. Diga. Instagram, Meu Instagram é Juan-Guilen-Fabi-digital. Então, mais uma vez, obrigado, Juan, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigado. Bom dia para todos. Obrigado a todos presentes. Bom dia. Até mais.